queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses, dizia o apóstolo Paulo, que era uma igreja modelo. Uma igreja modelo. Eu quero dar boas-vindas a vocês que estão nos assistindo pela internet. Nós estamos falando esse dia sobre o homem interior. Falei no culto da manhã, está aí no YouTube, foi gravado. Eu falei sobre tratando de emoções. E esta noite eu quero falar sobre a cura da alma. Cura da alma. 1 de Tessalonicenses 5, 23 é o texto que dá base para o que nós vamos ouvir agora. O que diz a palavra do Senhor? Você pode ler? Diz assim, ó: o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus da paz, não da guerra. Diga, não da guerra. Deus é um Deus de paz. Vos santifique em tudo, e o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de amor e bendito, eu quero te louvar. Eu quero te bendizer nesta hora e dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, ó Deus, para falarmos de um assunto muito complexo, mas que à luz das Escrituras podem ser bem estruturados na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Nós vamos falar de algo interior, daquilo que não se vê. Vamos falar da cura da alma, da cura das emoções. E eu creio, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tem um projeto de vida vitoriosa para cada um de nós e que passa pelas nossas emoções e pela nossa alma. Então, ministra essa igreja, usa-me, os meus lábios, para falar ao teu povo, um povo abençoado, um povo bendito, um povo mais que vencedor. Essa é a minha oração, porque eu creio que há pessoas que estão precisando de serem tratadas no corpo, assim como foram tratadas no espírito pelo Senhor, mas que nesta noite, assim como todo esse dia, estão sendo tratados da sua alma. Essa é a minha oração. Eu faço no poder do nome de Jesus. E a igreja que crê, e a igreja que recebe desta forma, diga amém, amém e amém. Esta manhã nós começamos a falar sobre algo que é muito importante para a vida de um ser humano. Nós deixamos de falar um pouco sobre aquilo que estamos falando naturalmente nos nossos cultos, e hoje senti um desejo muito forte no meu coração de falar sobre o interior nosso, do cuidado do nosso homem interior. Eu falei pela manhã a respeito de tratando das nossas emoções. Por que eu falei isso? Porque tratar do físico é fácil, agora tratar da alma, das emoções, do homem interior é um pouco mais difícil. Primeiro, eu disse pela manhã, porque a gente não vê a ferida, porque a ferida é interna. Então, a pessoa ela pode maquiar. E segundo, essa pessoa ela tem que se dispor, implica em tomar uma série de precauções, e eu chamei pela manhã, entre aspas, de remédios para a alma, que não são muito fáceis de ser administrados. Mas a pessoa tem que querer vivenciar e entender isso. Eu ministrei pela manhã e falei sobre alguns pontos. Falei que a cura passava por Jesus e pelos seus ensinamentos. A gente aprender com Jesus, a Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia não há solução. A luta do pregador é fazer com que a igreja que tem ouvidos de ovelha, ou seja, você consegue sintonizar a palavra. Você não é uma pessoa que está fora da sintonia, você consegue sintonizar. Então eu vou dizer um termo que eu uso muito aqui: você deixar de ser teimoso, deixar de ser desobediente, deixar de ser rebelde à voz de Deus e ouvi-la e praticá-la, que é um dos remédios prioritários para que a tua alma viva em paz, como acabamos de ler aqui agora, que o Senhor é o Deus da nossa paz. Falei também que você tem que expor as suas feridas para alguém, para o pastor, para um amigo, para um profissional. Você tem que expor. Se você não falar, até porque nós passamos a cura, a nossa cura é passada muito por aquilo que nós falamos. Aliás, no Novo Testamento, basicamente, vivemos do que falamos.
Falei de que você tem que querer tomar, entre aspas, esse remédio, vivenciar, buscar. Não adianta você saber que Jesus cura, que Jesus faz, que a palavra de Deus tem poder, que Deus ele mexe no sobrenatural. Tudo isso você sabe, você tem que acreditar e vivenciar isso também, para a glória do Senhor Jesus. E hoje, nessa noite, eu quero falar a respeito da cura da alma. É uma verdade bem antiga, mas também muito esquecida nos púlpitos das igrejas. Hoje se fala muito das questões materiais. Não estou dizendo que a questão material é pecado, é errado. Não, 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 não. Um dia me fizeram uma pergunta: o que você acha da teologia da prosperidade? Eu falei: se for teologia, eu creio. Teologia é o estudo de Deus. Se for baseado na Bíblia, em Deus, é ótimo. Então, às vezes, a gente cria um rótulo para uma coisa, querendo desmerecê-la, quando ela própria em si tem fundamentos em Cristo para nós. Então, falar da alma é uma verdade que eu coloquei aqui bem antiga, e que muitos já esqueceram, muitos pregadores nos altares não utilizam mais. Nós vemos muitos pregadores especializarem em muitas áreas da vida. Família, importante falar de família. Aliás, igreja, sociedade, uma nação, ela é baseada em fatos que não se pode deixar de acreditar, e dentre elas, ou dentre eles, família. Somos compostos por família. Aqui, ó, várias famílias. Pessoas que têm ministrado sobre saúde, saúde do corpo. Isso é importante. Eu estou tentando trazer para nossos encontros, fora culto, apesar que tudo que a gente se reúne não deixa de ser um culto ao Senhor, a gente se reunir, estarmos juntos para falarmos de como se tratar o corpo, se alimentar, se limpar, enfim, anseios que o nosso corpo deseja, que seja feito segundo uma verdade, dentro de uma propriedade salutar, tentando trazer isso também para o nosso convívio. Isso é importante também. Pessoas que falam sobre prosperidade, eu creio no poder da prosperidade. Você tem visto o nosso ministério, não é um ministério gigante, não é um ministério, não é, a nível humano, quantitativo, aos olhos humanos, mas é um ministério próspero. O que fazemos só pode ter a prosperidade, a bênção do Senhor sobre nossas vidas, não é verdade? Mas hoje eu quero te falar de algo que não é novo. Mas se eu e você, irmãos, colocarmos em prática esses ensinamentos que eu vou lhe passar agora, com certeza nós vamos ter dias diferentes. Acima de tudo, dias melhores. Eu acho que todos nós aqui não queremos viver debaixo de vara. Não queremos viver debaixo de luta, não é? Aquele jargão que o tradicional tem. Ei, como é que você está na luta, no vento, na moenda, no funil? Não, a gente não quer isso. A gente sabe que existe, que passamos por aflições, mas o nosso bom ânimo nos diz que a gente não quer viver debaixo disso. Então, a gente entende essas coisas. E o texto inicial que eu acabei de ler agora nos dá um parecer assim. Paulo diz que Deus quer conservar íntegro, intocável, perfeito, cuidado, o espírito, o corpo e também a alma. Ou seja, as três áreas do nosso ser. Nós que somos humanos. Hoje pela manhã eu estava falando com a igreja a respeito de pessoas que acham que, por ser espiritual, tem que desprezar o humano. Eu estava no lugar público com muitos pastores, muitas pessoas evangélicas, e passou um líder, e ele não falou com ninguém. E eu falei: poxa, o cara passou, não cumprimenta ninguém. Eles estão porque ele é muito espiritual. Eu falei: o muito espiritual que eu vi na Bíblia se chamava Jesus Cristo. E eu nunca vi uma pessoa tão humana como Jesus, que abraçava, que beijava, deixava tocar. Aliás, deixava tocar por pessoas intocadas, intocáveis e intocadas. Os leprosos. Então, a gente precisa entender que nós somos um ser tricótomo. Não somos aqui um holograma, nós somos um espírito criado por Deus. Não é? O ruar de Deus veio sobre nós. O Espírito de Deus se uniu ao nosso. Temos um espírito vivo, perfeito em Cristo. Mas nós temos uma alma que precisa ser tratada e cuidada todos os dias, assim como o nosso corpo. Porque nós não somos aqui o Gasparzinho, ó, cadê o irmão? Igual a espada do Jedi. Não, nós somos um espírito que tem uma alma e que habitamos em um corpo. Então, nós vamos dividir essas três áreas que são interligadas entre si. Elas não se
se soltam, elas trabalham juntas. E aí, como é que o irmão está? Já viu isso? Ah, estou bem, mas espiritualmente não estou. Querido, se você não está bem espiritualmente, você não está bem em nada. Não, mas eu estou com dinheiro. Você pode estar com dinheiro, mas não está bem. Ah, mas estou com saúde. Você pode estar com saúde, mas não está bem. Porque o que parte da nossa vida é o que parte de Deus. Eu quero, então, falar dessas 3 áreas, que são amplamente interligadas, e quero também mostrar os lados divergentes de cada uma delas, tá bom? Primeiro, eu quero falar sobre o Espírito. A Bíblia diz que se um homem ou uma mulher não tem o Espírito Santo de Deus morando em sua vida, eu queria que Paulo colocasse para mim Efésios 2:1. Se não temos o Espírito de Deus em nossas vidas, a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ou seja, se o Espírito de Deus não está numa pessoa, essa pessoa ela pode estar até andando, mas ela está morta para Deus. O vivo e o morto para Deus não é se anda, não é se respira apenas, mas se o Espírito tem interligação com Deus. Se há uma comunhão entre o Espírito de Deus e o Espírito desse homem. A Bíblia diz que Deus nos livrou deste império de trevas, de pecados e delitos e nos deu vida, para que o nosso espírito pudesse viver juntamente com o Espírito de Deus e para que nós possamos viver uma vida que Deus preparou para nós e que reflita a imagem de Cristo na sua essência em nossas vidas. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz: Ele nos libertou de tudo isso, do império das trevas, e Ele, nesse transportar para o reino do Filho do seu amor, porque Ele não só te libertou das trevas, te deixou abandonado como um Walking Dead, não. Ele te libertou das trevas, de um império de trevas, de tristeza profunda das trevas, e te transportou para um reino de Jesus, um reino de amor. Então, esta é a tônica para a vida do crente. Aqueles que têm o Espírito de Deus, que foram selados com o Espírito de Deus, eles são pessoas que vivem num reino de amor. Por outro lado, quando essa pessoa ela recebe a Jesus, ela foi liberta das trevas e agora vive no reino do seu amor, o seu espírito agora ele passa a ter vida. Vida. Nós somos vivos. Eu e você somos vivos. E diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 6:17, aquele que se une ao Senhor, agora ele é um espírito com ele, ou seja, o Espírito de Deus veio sobre o fôlego da tua vida, sobre a fonte que te faz viver, que diz que realmente você é um ser para Ele, por meio dEle, e faz com que você entenda que você agora não é separado dEle, você não está distante, gritando, Jesus, filho de Davi! Não, agora Ele está dentro de você. Amém, amados? Romanos 1:9 diz, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Olha como é que Paulo falava a respeito do serviço dele no Senhor. O Deus a quem eu sirvo não é no meu corpo somente. Vou para Tessalônica, vou para Colosso, vou para Éfeso. Não, o Deus que eu sirvo, a quem eu sirvo, mas eu sirvo no meu espírito. Olha que coisa interessante. E no Evangelho do seu Filho, ele é minha testemunha de como faço incessantemente menção de vocês. E eu faço menção sabendo que tem uma interligação entre Deus e vocês. Por isso que ele faz questão de dizer que o Deus que ele servia não só na carne, até porque a nossa natureza carnal não deixaria isso acontecer. Mas ele disse, o Deus que eu sirvo no Espírito. Então, o nosso espírito hoje, ele está perfeito. Paulo disse isso, que Deus vai manter íntegro, perfeito, o nosso espírito. O nosso espírito hoje está salvo. Você pode dizer graças a Deus por isso? Graças a Deus. Quer aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Isso é importante, nós aplaudimos ao Senhor, porque o nosso espírito é salvo. Diga isso, diga, o meu espírito está vivo, íntegro, salvo. Amém? Ok. Nosso corpo. Lembrando, irmão, sempre que Deus quer que haja harmonia entre essas 3 partes, entre o espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos também ter cuidados com o nosso corpo. Tem crente que diz assim, eu sirvo a Deus do meu espírito como Paulo, mas o meu corpo, Deus sabe de todas as coisas. Temos que cuidar do nosso corpo. Temos que cuidar daquilo que Deus nos deu
porque ele sabia onde o espírito dele iria pousar. Veja que não somos todos iguais, nem os orientais são iguais. Não, pastor, é tudo igualzinho. Não é. Tanto que as pessoas conseguem distinguir, até os gêmeos se conseguem distinguir. Então somos únicos. O nosso corpo nos diferencia também uns dos outros. Existir na ponta dos nossos dedos uma marca, ranhuras, que eu tenho uma e ninguém, em toda a era, em todas as eras, hoje, 8 bilhões de habitantes sobre a Terra, ninguém tem as ranhuras que eu tenho e que você também tem no seu dedo. Ninguém tem igual. Então, nós temos que tratar muito bem daquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo. Isaías 53, versículos 4 e 5, o Senhor nos ajuda nisso. Eu li essa passagem pela manhã, eu gosto, porque a Bíblia ela é enfática. Porque você pode pensar assim, será? Não, não tem será. Ele diz certamente. Certamente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores, porque dor pode não ser uma dor proveniente somente do corpo. Você já viu muitas das vezes pessoas falarem assim, eu estou com uma dor aqui dentro, é uma dor na minha alma, é uma tristeza que causa psiquicamente uma dor. O Senhor levou essas dores sobre si. E ele diz, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus. Olhávamos para ele e dizia, nossa, tadinho dele, mas ele era Deus que estava ali, sendo moído por nós. E diz o versículo de número 5, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, por causa de algo que ele queria gerar em nós. O que, pastor? A Bíblia diz que esse castigo veio para nos trazer paz. Diga, paz. Acredite, Deus quer que nós vivamos em paz. Aliás, Paulo, no texto base, diz, o mesmo Deus dá paz. Então, acredite no que eu estou te falando. E eu estou te falando isso desde hoje pela manhã, de uma maneira assim, muito mansa, de uma maneira, sabe, para que você entenda isso, porque eu sei que às vezes choca as pessoas. Eu sei que hoje, que eu disse pela manhã também, que existe hoje laboratórios que estão lucrando bilhões, as ações de laboratórios crescem demais, por causa de mecanismos humanos, sintéticos, para poder trazer paz a um homem, quando a Bíblia diz que o castigo que Jesus passou na cruz veio para trazer a paz. Então, é uma questão melindrosa. Há pessoas que são crentes, que têm o Espírito de Deus, seu Espírito é salvo, mas não conseguem descansar, não conseguem ter paz. É claro que vai ter dias que você vai ter um agito, uma situação que aconteceu, mas tem gente que se tornou viciado naquilo. E esse é algo que você tem que parar e pensar. Eu vou falar aqui de novo, com muito carinho para você. Muito carinho. Você imagina, o crente fala assim, olha, eu não consumo drogas. Eu não sou uma pessoa que uso cocaína, maconha, não bebo. Não sou, vou usar uma palavra nossa, cachaceiro. Eu não, sabe essas coisas? Mas é uma pessoa que não consegue dormir sem colocar um negocinho desse tamanhinho assim debaixo da língua. Não, sem isso, então, você se tornou dependente também de alguma coisa. E tudo aquilo que você se torna dependente, disse Paulo em Romanos, você se torna escravo. Teu dinheiro está indo para lá, está mexendo dentro de você, porque você sabe que toda medicação ela faz bem para um lado, mas ela estoura outro. É só você olhar a bula, tem aqui indicações, ok? Aí você olha no ladinho direito assim, está escrito, você sabe, contra. Por isso que nós somos muito adeptos de coisas naturais. Naturais. Um dia a irmã Cláudia me mostrou a perna de uma senhora toda estourada. Aquilo é erisipela? Toda estourada. Ela disse, estamos tratando com coisas naturais, coisas que ninguém acredita. Passou-se um mês e a perna da senhora estava amplamente curada. E anos ela ingerindo medicações, estourando ela toda por dentro, e não curava a sua perna. Vou abrir aqui um parênteses. Queridos, antes de acontecer a enfermidade, porque nós fomos criados em Adão perfeitos, não é isso? Antes da enfermidade, Deus já tinha a provisão da cura para nós. Aliás, no livro do Apocalipse, tanto em Gênesis, no Apocalipse, diz que a árvore do Senhor é a cura das nações. Então, acredite, Deus tem cura para você, amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu quero que você leia essa frase final. E pelas suas pisaduras fomos...
sarados. Deus quer que você cuide do seu corpo. Diga, Deus quer que eu cuide do meu corpo. O nosso corpo é onde habita uma natureza, porque ele é barro. Barro. Parece não, mas é. Desculpa aqui, você que está nos assistindo e você aqui também. Mas eu vou te falar aqui, se você passar cuspe no teu corpo e cheirar, você sente cheiro de barro. Então somos barro. Temos que tratar do barro. Barro é frágil. Olha o que disse Paulo também, em Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, glória a Deus por isso, onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pastor, então eu não vou cuidar do meu corpo não, porque a gente vai para o céu. Não é isso que ele diz, olha o 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Um corpo de humilhação. Ele nos humilha. Agora há pouco nós abrimos o culto, se você chegou um pouquinho depois do início, eu estava conversando com a irmã Tânia da nossa igreja, que está com pneumonia. Ela disse, meu desejo era estar aí. Não pôde, porque o corpo humilha. Proíbe você de sair. E há uma luta entre o teu espírito perfeito e o teu corpo, porque o teu espírito quer estar aqui, mas o corpo não deixa. Muita dor no pulmão. Eu respiro e dói. Deus há de transformar o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar em si, nele mesmo, no poder dele, todas as coisas. Deus vai transformar isso, porque ele sabe que lá na frente não tem como. Se nós vamos viver eternamente com ele, nesse corpo não tem como. Esse corpo aqui, ele tem prazo de validade, mas não é porque ele tem prazo de validade que eu vou esfolá-lo. Existem algumas coisas que você precisa cuidar. Isso é notório, é só você clicar no YouTube, quando abre já aparece lá um negócio. Cuidado com açúcar, cuidado com sal, tome água. Coisa simples, irmão, simples. Estou falando aqui coisas mirabolantes. Faça exercícios. Coisas simples, que você ajuda ao Espírito Santo de Deus cuidar de você. Então entenda essas coisas. Deus cuida de nós, Deus cuida também de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Mas desse cuidado do Senhor, do nosso corpo, nós também precisamos corroborar, ajudá-lo. Eu gosto muito dessa passagem aqui de 1 de Coríntios 6, 19, que diz que nós somos o santuário de Deus. Vocês não sabem, acaso, que vocês são santuários de Deus? O Espírito que está em vós, do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Então entenda, nós não somos de nós mesmos, não somos donos do nosso nariz. Nós vamos prestar contas do nosso corpo, daquilo que fizemos de bem ou mal, através do nosso corpo. Uma das coisas que você e eu, que cremos que somos eternos e que salvação é eterna, porque não partiu de nós, eu não pedi para ser filho, foi ele que me gerou filho, e nunca vi um filho deixar de ser filho. Todos nós aqui não somos filhos. Algum dia você deixou de ser filho do seu pai e da sua mãe? Me tiraram, não sou mais, agora do vizinho, não existe isso. Ninguém pode tocar nisso. Isso ninguém pode tocar. Você é filho. E filho, eternamente filho. Amém? Só que você tem que entender isso, que como filhos, prestaremos contas a Deus no nosso corpo. Porque caso a nossa cabeça assim, eu sou filho, sou salvo eternamente, então não está nem aí para nada. Não, você vai dar contas. E a Bíblia fala de galardões eternos. E eu quero um dia preparar uma mensagem. Eu estou preparando isso. O presbítero Cláudio, o pastor Guilherme, às vezes, fala sobre galardão, sobre recompensa de Deus, que parece que a gente está diante de um Deus seco, um Deus frágil, fraco, um Deus iracundo, um Deus, sabe, assim, pois não, diz aí, escreve aí, faz aí um memorando. Manda uma carta para mim, não é assim, ele trata com a gente pessoalmente. Nós somos santuários de Deus e vamos prestar contas do nosso corpo. 1 de Coríntios ainda, agora no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus? E que o Espírito Santo de Deus veio habitar no vosso espírito, já disse isso aqui agora, está em nós, por causa disso, diz o 17, se alguém destruir esse santuário, Deus destruirá. Olha que coisa, isso aqui dava para a gente parar, porque é forte. A gente parar, irmão. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, um homem conhecedor das Escrituras,
o apóstolo da graça de Deus, ele disse, se você destruir o santuário de Deus, não é o diabo, é Deus que destrói. Guarde isso aí. Por quê, pastor? Porque ele diz que o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. Então eu não posso brincar com o meu corpo. Os irmãos entendem assim, amém? Nós temos que cuidar bem do nosso corpo. E nunca se teve em todos os tempos o cuidado com o corpo como se tem nesse tempo. Amados, eu nunca vi tantas pessoas falando do corpo, bem, cuidar da saúde. Sabe, eu conheço uma igreja, ela tem uma academia dentro da igreja, para os membros. Nutricionista, tem mais de meia dúzia de especialistas, e a gente vai precisar disso na nossa igreja nova. De cuidados. Lá vamos ter espaços, salas, durante a semana, não só no dia de culto, mas durante a semana, em horários certos, termos lá tudo, todas as áreas, cuidar de pessoas. O que precisa? Ah, preciso de um profissional assim, temos na igreja, quinta-feira, tal horas. Agenda na secretaria. Entendeu? Mas eu conheço igrejas que já têm isso, para cuidar dos membros, naquilo que tange o corpo. Hoje se tem uma alimentação balanceada, irmãos. Se comer bem. Tem complexos vitamínicos de última geração. Reeducação alimentar, enfim, isso aí você sabe melhor do que eu até. Enfim, quer cuidar do corpo? Tem tudo aí. E o que você não souber, o Google te ensina. O Google hoje é o professor de todos, né? Então, Deus tem mantido íntegro o nosso espírito, o nosso corpo, mas aí entra a terceira área que ninguém cuida. Pouco se fala numa igreja, que é a questão da nossa alma. Porque todos nós, eu e você, acredite, temos uma. Parece que a gente não tem, só tem cabeça, tronco e membro. Não, nós temos corpo, nós temos um espírito e temos alma também. Da mesma forma que cuidamos bem do nosso espírito, lendo a palavra, tendo comunhão, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, saindo do físico. Agora nós estamos num paradigma maior, é o espírito, buscando o céu, as coisas do alto. Depois a gente cuida do nosso corpo, também temos que cuidar bem da nossa alma. E como é que a gente viu agora anteriormente, eu quero falar para você de algumas coisas importantes, porque vimos que o nosso espírito está perfeito. Vimos que o nosso corpo é pó, é corpo de humilhação, mas você precisa cuidar dele, eu preciso cuidar dele. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, ele se manifesta a natureza de pó. De pó. Não é? Quantas vezes domingo assim, chega segunda-feira, domingo, um culto maravilhoso que você está. Oh, glória a Deus, as pessoas botam lá no grupo, nossa, que poder de Deus, tá. Chega segunda-feira, alguém manda, pastor, ore por mim, não estou bem. Então, nós temos que entender isso. Jesus chega a dizer que o nosso corpo é tão frágil. Olha a palavra que Jesus diz, para nada aproveita. Então, sobrou então o principal. Qual é o principal? Cuidar da nossa alma. Cuidar da nossa alma. E aqui eu começo especificamente a razão dessa pregação. Por que eu coloquei o tema da pregação, a cura da alma? Parece um tema assim, bem surrealista, né? A cura da alma. Porque quando a alma está curada, irmãos, há o resultado daquilo que Paulo disse, a paz. Há um equilíbrio. O equilíbrio. O ser humano ele trabalha dentro de um equilíbrio, de uma vibração. Existe uma vibração. A música tem uma vibração, partindo de um lá. De quantos hertz? 440 hertz. Se a gente conseguir dar 440 hertz aqui, a corda do contrabaixo, aquela terceira corda ali, ela vai vibrar. Pastor, mas é mágica. Não é mágica, é uma vibração que todos nós temos. Um batimento. Tum, 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 tum. Isso interligado a todas as coisas que nós vivemos, ao equilíbrio da terra. Então, a gente vive basicamente dentro de um equilíbrio. Quando se está desequilibrado, começa a florar alguma coisa. Então, o nosso relacionamento com Deus, a cura desta questão do equilíbrio da nossa alma, o nosso relacionamento com o próximo, fica muito melhor quando tudo está curado, quando a nossa alma está em paz. E, em contrapartida, a gente vive uma vida muito intensa e muito abundante. Nós passamos a viver, sabe, uma vida prazerosa. Eu acho que a palavra é essa, prazer. Você ter prazer em viver. Não é só viver. Não é aquela coisa de acordar amanhã, segunda-feira, e falar assim, ai, meu Deus,
Mais um dia. Não, é você acordar e dizer, glória a Deus. Nossa, falei igual aquele rapaz, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente acorda e diz assim, mais um dia que o Senhor vai se manifestar na minha vida, hein? Ô, glória. E mais um dia que eu vou ser o canal da bênção de Deus. Isso é quando a tua alma está bem. Quando a tua alma não está bem, já vou começando a dizer que você nem dormiu bem à noite. Você ficou, como diz o apóstolo Miguel Ângelo, ficou fritando bolinho. Roda para lá, roda para cá, roda para lá, roda para cá e não dorme, não descansa, não produz alguns hormônios da noite que precisa ser produzido. E só é produzido quando você dorme. Por isso que a gente aconselha os jovens, para de ficar até altas horas da madrugada na frente de um aparelho estourando as tuas vistas e mexendo nos fósforos do teu cérebro e não deixando você descansar, para que alguns hormônios, principalmente do crescimento, você vê hoje os adolescentes, os jovens com depressão, muita depressão, não tem os hormônios, não tem serotonina. Muitos jovens depressivos. Hoje o irmão Carlos esteve aqui, Carlos Hernandes, depois eu vou falar por ele, me lembra no final do culto de eu falar do que ele disse pela manhã para os irmãos da noite, que muitos aqui não vieram pela manhã. Ele estava falando da questão de muitos jovens se matando. Eu tenho essas estatísticas todas, eu não sou alarmante, mas eu quero dizer para você, é uma coisa tenebrosa. E eu vou dizer mais, aonde os países são mais ricos é onde acontece mais. Isso não é questão de pobreza, é questão de as pessoas não terem mais com que ter o prazer da vida. Então, quando a alma está curada, quando a paz, há equilíbrio na alma, o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, fica muito bom. E a gente vive essa vida intensa, essa vida abundante, uma vida de prazer. E o que me levou a estudar a respeito da alma, para ela que esteja curada? Primeiramente, que quando a gente fala da alma, a gente fala de algo fundamental para o ser humano. O homem é um ser tricótomo. O que é tricotomia, pastor? Ele é um corpo, ele é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Nós não somos só espírito. Não somos só alma e nem só corpo. O nosso espírito, você viu, renasceu em Jesus. O corpo já entendemos que é barro, precisa ser tratado, cuidado, carinhosamente, é frágil. Então, os nossos problemas ocorrem a níveis de quê? Da alma. Da alma. A alma ela está ligada intrinsecamente à nossa mente, nosso intelecto, o que somos. Já dizia na filosofia, né? Penso, logo existo. Porque se estou pensando, estou interagindo com a sociedade. Estou entendendo que existe questões minhas que se assemelham do próximo, questões minhas que às vezes não se assemelham, que pode haver um embate, e nisso tudo não se pode deixar passar de uma forma assim, ó. Não, nós temos que parar e analisarmos que somos um ser tricótomo. Pastor, eu cuido muito bem do meu corpo. O senhor falou, eu vou dizer um negócio, hein? Eu vou para a academia, eu tomo isso tudo aí que o senhor falou, eu tomo uns anabolizantes. Não, anabolizante não, irmão. Anabolizante não. Anabolizante mata. Estou falando porque a gente sabe, né? O cara vai para a academia, às vezes mente fraca, o cara, tem uma injeçãozinha, tu vai ficar marombeiro. Aí o cara fica lá com os brações, mas também estourou todo o seu organismo por dentro. Estamos falando de coisas naturais, coisas boas, coisas que Deus colocou para nós. Então, a nossa alma ela está interligada à nossa mente pela vontade e também pelas emoções. Pela vontade, pastor, sim. Hoje eu vou para a igreja. Opa, alguma coisa já deu dentro de mim. Lembra quando Davi disse assim, me alegrei quando me disseram. Ele não se alegrou por ir à igreja somente, ele se alegrou por saber que os outros também iriam com ele. Isso é importante. Me alegrei, disse Davi, quando me disseram, nós vamos. Opa, vai ter culto, vai estar lá os meus irmãos, vou rever Diaconisa Eliane, vou rever o Adilson, vou rever o Vinícius, sua esposa, olha que coisa linda, vou rever a igreja, vamos estar orando juntos. Me alegrei, mexe na nossa vontade e também interfere nas nossas emoções. As nossas emoções foram criadas por Deus. Que às vezes me parece que as pessoas pensam assim, Deus criou todas as coisas, mas as emoções foi o diabo que enxertou, não foi. Emoções foi Deus que criou em nós, para ser usadas
nos momentos certos. Por isso que eu sempre dedico a você algum tempo falando para você, principalmente eu e Cláudio, o presbítero Cláudio, na hora do louvor, amados, dê vazão à sua emoção mesmo. Não fica aquela coisa dura. Ó Deus, eu te amo. Não, amado, se você ama, diga para Deus, Deus, eu te amo. É muito mais bonito você falar, né? Imagina, né? Estou lá, eu e a Arlete, né? A luz de velha fala, Arlete! Quero dizer um negócio para você, mulher. Te amo. Acabou, meu irmão. Esquece. A vela se apaga. A vela se apaga. Tudo se apaga, né? Então, emoções faz parte da gente. Imagina se não... Pastor, o irmão falou assim, ele não queria nunca ter medo. Eu falei assim, caramba, se você não quer ter medo, você morria. Você vai no zoológico e está dentro da jaula do leão. Ei, dá um abraço aqui, leão de Judá. O medo faz parte do processo. Digo, o medo faz parte. Você só não pode ser dominado por ele. Entendeu aí? Você só não pode ser dominado pelo medo. É na alma que nós encontramos os pensamentos, os sentimentos, ouça, e os processos de tomada de decisões. Se você não está com a sua alma tranquila em Deus, você toma decisões erradas. Você toma decisões baseadas nas emoções. Estou agitado, Deus está agitado. Deus não está agitado, Ele está no alto e sublime trono, reinando, como sempre. Mas nós achamos, porque não o vemos, começamos a criar fantasias de Deus. E tão fundamental, quando estudarmos a alma, ouça, é entendermos o papel que o nosso subconsciente trabalha e nos influencia. Isso aqui eu não vou abrir mão de você na igreja. Não vou te enganar. Não sou tolo. Não sou tolo. Não sou especialista, como alguns aqui são, estudam. Mas estudei por muito tempo a mente humana. Me formei em psicanálise clínica estudando a mente humana. Meu trabalho era, de conclusão do curso, era questão da mente humana. De entender esse complexo de coisas, não estou falando apenas do cérebro, mas aquilo que ele desencadeia ali dentro, naquele mistério que tem naquela massa ali. A gente precisa entender que o nosso subconsciente, ele mexe conosco. Muita gente está na igreja hoje porque teve uma infância, às vezes, pesada. E você sabe que até os 7 anos, diz os psicólogos, os psiquiatras, os psiquiatras, eles dizem que até os 7 anos se cria, se forma coisas fortes para sempre dentro de um ser. Aquela criança, ela teve um pai ruim, um pai dominador, um pai violentador, e ela chega na igreja e ela fica arredia para tudo. Abraça o irmão que está ao seu lado. Pois não. Tínhamos um irmão na igreja que ele cumprimentava a gente. Fica em pé aqui, Paulo. Dá para pegar aí na câmera? Vem aqui. A gente ia cumprimentar ele. Me cumprimenta. Ele... Você já via me abraçar, né? Mas ele era assim mesmo. Ele já travava aqui. Eu não entendia por causa daquilo. Não deixava. Era 1,5 m, meu irmão. Longe de você. Ô, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? E travava aqui. Isso não é uma coisa normal. Obrigado. Isso não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa natural. O ser humano foi feito para ter comunhão. A Bíblia diz que Adão estava lá no bem bom, aleluia, aleluia, videira, 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 videira. O Senhor, mas Adão, você está aí na videira, videira, videira. Senhor, eu queria que alguém fizesse comigo videira. A gente precisa de pessoas ao nosso lado. Faz parte do processo de aprendizado, de crescimento. Há pessoas que não conseguem lidar com isso, não conseguem ter pessoas próximas. Elas já começam a achar que são inimigos íntimos, e não são. Cada um de nós temos as nossas emoções, os nossos registros emocionais, e a gente precisa tratar tudo isso. E quando falamos de igreja, juntamos tudo isso numa caixa só. Por isso que eu vim falar nessa manhã e nessa noite sobre essas coisas que talvez você nunca ouviu falar. E eu queria falar para você não ouvir de algumas pessoas que vão mexer com você de uma maneira simplesmente por falar. No nosso subconsciente estão gravadas as informações que gerenciam as nossas emoções. Eu vejo isso muito na igreja.
Pessoas que estão, e aí, glória a Deus, aleluia. Você toca você dispara um gatilho neles, ficam agressivos de repente. E aí? Dá um grito. Do nada, estava bem, cumprimentou, cantou, louvou, veio à frente, deu ofertas. Mas, de repente, você vai tocar numa ferida. E, nessa manhã, há uma palavra para o sacerdote forte, lembra? O sacerdote, vocês curam superficialmente as feridas da alma. Dizendo paz, irmão, paz, paz. Mas, na verdade, não há paz. Isso é muito importante para um lugar chamado igreja. Porque a gente não mora aqui. Isso aqui não é a vila. Já viu aquele filme A Vila? Quem já viu esse filme A Vila? Ninguém aqui viu esse filme? Sugestão para você, escreve aí, A Vila. A Vila. Não sei o ano, não me lembro do diretor. Deve ter no Netflix, tem no YouTube. A Vila, veja. E você vai entender muitas coisas hoje, a níveis espirituais, em lugares chamados de igreja, de lugares religiosos. Como é que se forma a mentalidade de pessoas de uma maneira baseada no medo. Veja esse filme. Ah, pastor, eu queria uma indicação de um filme bom para eu ver. A Vila. Você vai aprender muito com esse filme. O nosso subconsciente estão gravadas informações que gerenciam nossas emoções e também as nossas reações, que nos levam a tomar certas atitudes. Certas, mas erradas. Certas e às vezes erradas. Boas, sim, mas às vezes ruins. Como é que pode, caramba, aquele meu irmão, não é da igreja, como é que ele fez isso? Como é que o cara deu uma facada no outro? Aí descobre que o cara era envolvido num métier chamado de crentes. Por quê? Tem que ir a fundo, irmão. Você vai entender muita coisa. Ligado à alma das pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Plá, 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 plá. Espírito. Corpo sarado, mas a alma em frangalhos. Porque ninguém quer saber da alma. Porque o espírito, naturalmente, Deus casou ao teu. O corpo a gente vê. Querido, que mancha é essa aí na sua pele? Não, aqui uma mancha. Vamos cuidar. Agora a alma, alguém vê? Alguém está vendo a alma de alguém aqui? Então ela precisa ser tratada, precisa dar ênfase a ela, precisa ser curada. Jesus disse isso, ó, Mateus 12. Olha o que ele diz em 12:35. O homem bom, estamos falando do homem bom, não é homem genérico aqui, homem, mulher. O bom, ele tira do bom tesouro coisas boas. E o mal, naturalmente ele vai tirar do mau tesouro coisas o quê? Mas isso aqui não muda. Jesus está falando, isso aqui é assim. Não espere que uma árvore má dê bons frutos. Às vezes a gente fica esperando. Meu Deus, por que aquela coisa... Eu sempre respondo, queridos, primeiro, não tem o Espírito de Deus, a sua natureza é inclinada para o tesouro mal, para tirar... Abrir, meu irmão, esse tesourão mal e sair arrancando lá de dentro só o que é lixo. Mas por quê? O porquê, a gente sempre, quer saber o porquê. A gente nunca dá ênfase o como, só o porquê. Eu vi o Mário Sérgio Cortella falando uma coisa interessante. O cara está lá, o cara teve um infarto e morreu. Aí a pessoa chega para ele e diz assim, nossa, por que morreu? Aí ele diz assim, não, teve um infarto, o coração parou. Ah, parou. Mas por quê? É porque o coração fibrилou, é um músculo, Deus tirou demais e parou. E por quê? É sempre o porquê. E a gente sempre tem a resposta do como. Só que o como, às vezes, se limita. A gente não quer o como, a gente quer o porquê da coisa. E nesse porquê, mexe na nossa emoção. Mexe na nossa alma. Porque muitas das vezes, o como vem, mas o porquê não vem. E grande parte das vezes a gente faz os porquês para Deus, né? Senhor, por que isso? E Deus está nos explicando como. Mas a gente quer saber o porquê. Olha o que diz Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, o mau tira o tesouro, do mau tesouro o mal.
Agora ele acrescenta, olha o que ele vai dizer, que isso tudo exterioriza. Isso sai para fora, irmãos. Isso sai para fora. Pastor, eu estava conversando, a pessoa gritou, a pessoa falou, né? A Bíblia diz que a boca vai falar do que está cheio o coração. Quer conhecer a alma de uma pessoa, fale com ela. Converse. Você vai ver se ela é alegre, se ela é triste, se ela é uma pessoa de fé, se ela é uma pessoa desanimada. Se ela é uma pessoa carinhosa ou não. Tudo você vai ver pela fala. O jeito de como a pessoa exterioriza o seu tesouro. Se ele é bom ou se ele é mau. Em Mateus capítulo 15, Jesus fala dessa questão do que sai proveniente do que está dentro da alma. Isso é muito sério. Se você não trata a sua alma, você tem um mau tesouro. E a sua boca vai jogar para fora esse mau tesouro. E muitas das vezes, grande parte das vezes, você ouve pessoas falarem assim, ó, fulano disse isso. Eu já ouvi pessoas falarem assim. Era melhor ter dado um soco do que ter falado aquilo. Porque o soco doía menos do que a fala. O soco fica a marca, depois some. Mas a fala parece que fica gerando aqui. Ó. Gerando aqui. Pastor, essas coisas que a gente gera aqui, que só fala assim, eu também sinto às vezes, né? A gente ouve e fica aqui, às vezes dá até uns negócios, mexe assim. O que é isso? É porque mexe com as tuas emoções, mexe com hormônios. Nós somos puramente hormônios. E temos que ter eles todos equilibrados dentro da nossa emoção, independentemente se você é salvo. Uns tempos atrás, uma irmã da nossa igreja estava com um problema e disse, vai fazer um exame aqui, ó, da tireoide. Não, pastor, é espiritual. Eu falei, vai fazer o exame. E ela fez o exame. E detectou-se que estava baixo a taxa do hormônio. E isso implica no você crente ou não crente. Isso mexe com você, com as suas emoções, com aqueles que estão à tua volta. Isso começa a gerar situações que depois você fala assim, será que o inimigo está furioso? O inimigo sempre esteve furioso. A questão é que, às vezes, nós não cuidamos da nossa alma que somatiza no nosso corpo. E esse que você sente assim, é um hormônio chamado adrenalina, que ele é fantástico para certos momentos da vida. Por exemplo, acabei de falar agora do cara que deu de frente com o leão. O organismo dispara adrenalina. Meu amado, até quem nunca correu, corre. Bolt. Flash. Mas adrenalina demais mata. Do crente também. Estou falando para crente. Mata. Só vive nas emoções afloradas. Sabe? Suando. Agitados. Essas coisas precisam ser tratadas. E como é que é tratada? Pela manhã, eu ministrei. Falei agora para você, en passant. Vai estar no canal do YouTube, veja com calma. Cuida da tua vida. Nós crentes temos uma mania peculiar do crente. A gente cuida mais dos outros do que a gente mesmo. A gente quer cuidar do vizinho, quer cuidar do não crente, quer cuidar do mendigo, quer cuidar... A gente faz isso, eu também. Só que às vezes a gente esquece da gente. Que a gente também é o próximo. Pastor, a gente é o próximo? Somos, é só você olhar para o espelho. Nossa, olha quem está ali, sou eu. É o próximo, mais próximo que a gente tem. Somos nós mesmos. Quando Deus fala assim, cuide e ame o próximo, Ele diz, como a ti mesmo. Se você não se cuidar, sua boca sai coisas que vai contaminar. A si e ao próximo. E diz o versículo 19 de Mateus 15, porque do coração precedem maus desígnios. É do coração o órgão fica... Não, está falando da alma. Ela quando está agitada, quando ela não está equilibrada, ela começa a pensar, eu vou matar. E começa a engendrar aquilo. Pastor, matar, lê. Primeira coisa que está ali. Maus desígnios. Primeira coisa, homicídio. Jesus está falando para o seu povo. Ele veio para o seu povo. Nós não estamos falando isso aqui para um grupo de pessoas
E você olha e diz assim, mas são pessoas malignas, pessoas do inferno, filhas do diabo. Isso está falando para a gente. Adultérios, o que mais? Prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso é a alma desequilibrada. Então, temos que entender essas coisas. Não podemos abrir mão disso. Você reage com aquilo que você tem guardado dentro da sua alma. Se você tem guardado um bom tesouro, na hora que precisar, tu abre coisas boas. Mas se você também não tem, tu coisas mais. Agressividade, xingamento. Pastor, crente xinga. Não deveria. Não estou concordando, mas xinga. Agride. Fala com ódio. Né? Às vezes rilha os dentes. Às vezes parte para agressão. Um exemplo. Você vai ao médico e ele diz assim, ó, você está com uma enfermidade incurável. Ele fala daquele jeito técnico, porque é um médico. Qual é a sua reação e resposta imediata? Sabe qual é? É o que está armazenado no teu subconsciente, coladinho, naquilo que nós chamamos espiritualmente de alma. Talvez perguntar a você, olha, há uma enfermidade aqui, você é religioso, se apega a teu Deus, fala assim, sim, o Senhor é por nós, Ele vai cuidar de mim. Pelas suas pisaduras, você começa a abrir um bom tesouro. Mas se você não tem, já começa o teu organismo naquele momento, você até, só a questão do exame, do diagnóstico estava ruim, mas você estava aparentemente bem. Mas quando você ouviu e entrou na sua alma, você já se abateu. Ai, eu senti até um negócio quando o médico falou, e dali vai desencadeando para baixo. Por quê? Aí os hormônios começam a desequilibrar e vai gerando pensamentos que geram situações que geram, e vai um ciclo vicioso, e você entra num colapso, e às vezes até mental. Pessoas ficam paralisadas, alguns surtam. Se você se programou com a palavra de Deus, a resposta ela vai ser imediata. Pelas chagas de Cristo fui sarado. Sai assim, ó. Ou seja, a reação surge antes de você pensar nela. Você não parou para pensar, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver os nomes aqui, deixa eu ir no dicionário médico aqui, que nome é esse? Você nem pensa, você reage rápido. Compreende, igreja? Mas para isso você precisa ter dentro de você, na tua alma, ela sarada, ela curada, você precisa estar bem. Por isso o texto de Paulo é fantástico aos Coríntios. Uma cidade que ele via grande, uma megalópolis, ricos, abastados de tudo. Mas Paulo falou, essas pessoas pensam demais. E eu não vou falar nada para eles a não ser Cristo e Cristo crucificado. Porque eles já vinham com a herança dos filósofos, dos pais do pensar. Já vinha. Os pensamentos vinham. E pensamento é alma. E Paulo falou, não tem como discutir com você. A única coisa que eu quero dizer para você é que Deus pega a sabedoria do homem, reduz a nada e pega o nada e faz ser sábio. Então Deus nos dá uma garantia de termos uma alma tranquila. Amém, amados? Foi isso que Deus disse aos profetas, essas verdades. Jeremias 17, 9, ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Corrupção começa no coração. Quem o conhecerá? Quem conhecerá? Quem conhecerá o homem? Você já viu tantos casos, né? Da madrasta, que cuida bem da menina, de repente empurra ela de um prédio. Mas ela cuidava bem. Você conhecia? Conhecia. Ela tratava bem, ela ia na escola, ela brincava. De repente empurrou de um prédio, matou a criança. Quem o conhecerá? Enganoso, irmãos. Ele maqueia. Ele maqueia. O psicótico, aquele que serra a pessoa e depois vai para o cinema, você não dá nada por ele. São os normais que andam pela rua, talvez senta do teu lado amanhã no ônibus. Quem o conhecerá? Ezequiel 36, 26 diz, dar-vos-ei um coração novo, eu recebo, e você?
Porém, dentro de vós, espírito novo. Diga espírito novo. O Senhor tem me falado concomitantemente esses dias assim, ó, vinhos novos em odres novos. Se você quer viver o novo de Deus, esquece o velho. Começa a partir para o novo. Receba a palavra e viu. Tem horas que eu não aguento. Acaba um culto e vem uma pessoa aqui. Eu, com todo respeito, irmãos, quando acaba um culto, eu estou desgastado. Às vezes vem a pessoa, pastor, você lembra daquela situação que houve ano retrasado? Eu falei, irmão, não sei nem o que eu comi hoje. Não, porque houve uma... Irmão, depois de um culto poderoso como esse, sobe o nível, cresce, avança. Abre as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Isso mexe na tua alma para bom, para o tesouro bom. Se você prefere ficar assim, não, mas eu não quero, eu quero ficar assim. Oh, Deus, porque assim Deus vai me ouvir. Deus vai te ouvir de todas as formas. Ele é Deus de perto e de longe. Só que Ele diz para mim e para você, diga o fraco, você é forte. Ele diz para mim e para você, se você se mostra fraco, na hora que você mais precisa mostrar fortaleza, a tua força vai ser pequena, não vai ser forte. Ou mesmo que não seja, pareça ser. Pastor, eu estou morrendo de medo, estufa o peito. Ou você acha que Davi não tinha medo de Golias? Ele era louco? Ele era um ET? Um tampinha, um cara de guerra preparado. A lança de Golias, se botasse assim 3 em fila e jogasse, matava os 3, atravessava. E o cara falou para ele, ô garoto, tá pensando o quê? Que eu sou cachorro para vir com pau? Eu vou acabar com você. Davi falou, cara, eu vou surpreender esse cara aí. Ó, presta atenção você, rapaz. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, já rodando a funda. Meu amado, quando Golias, nunca foi afrontado Golias, nunca. Você sabe por que às vezes situações levantam-se na tua vida? Porque você também não afronta com a palavra de Deus. Você tem que levantar a tua voz e dizer assim, ei, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem coragem de falar isso hoje? Levantar uma mão e falar assim, ei, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Que talvez você tenha um embate essa semana, filho. E na hora do embate, tua alma começa. Lembra de quando você era criança, do quarto escuro, da cuca vem pegar? Porque as músicas de criança, meu irmão, a cuca vem pegar. Xandelê, xandalá. Como é que era o outro? Atirei o pau no gato. E o gato não morreu, ficou lá. Mas não morreu. Boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Como é que uma criança vai... Gente, como é que uma criança vai dormir? Vamos dormir. Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Ela vai te esfolar, ela vai te estraçalhar. Mãe, são as cantigas de criança. Isso fica no nosso inconsciente. A gente ri, mas isso fica no nosso inconsciente. O boi da cara preta e a cuca que vai pegar. O descaso com o gato. Mata o gato, atira o pau no gato. Dona Chica até se admirou, né? Que o gato não morreu. Mas também não fez nada pelo gato. Ficou lá estribuchando. Ah, não morreu não. Fui no Tororó beber água e não achei. Não, até achei pela morena que lá no Tororó deixei. Meu amado, que desgraça. Nossa, achei uma morena. Achei minha morena, Arlete. Cadê a água? Sumiu. Cadê a Arlete? Aproveita, minha gente, que essa noite, se tu não dormir agora, tá lascado. Irmão, olha as músicas que nos embalaram quando criança. Tu conhece mais alguma aí? Fala mais alguma aí, boa demais. Fala aí uma boa aí, aquela. Esqueceu? Tem medo de lembrar? Tá com medo da cuca, né? Amados, a gente precisa ser tratado na alma. Pastor, como é que você trata a alma? Eu falei pela manhã, deixa Deus trabalhar no teu homem interior. Uma verdade, irmãos, que libertou a minha vida e liberta a nossa vida, é a palavra de Deus. Porque a palavra não é só a letra. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É simples, está escrito ali. Yahvé de Savaô. É mais do que isso. Mexe dentro da gente, empurra a gente.
A gente fecha as mãos e fala, o Senhor dos Exércitos. A gente sente o Senhor com a gente, segurando na nossa mão e vencendo Golias. É o poder da palavra. Quantos entendem isso aqui? E como é que Deus transforma esse coração de carne para a gente orar? Dando um novo coração, tirando a pedra, o nosso interior, a nossa alma, através da palavra. Filipenses 4, 8 e 9. Guarda isso para você, guarda isso para você. Você vai guardar? Quem vai guardar aqui isso aqui? Tem Bíblia? Anota. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que é, esquece fake news. Tem gente que qualquer coisa que vê no WhatsApp reproduz, repassa. Pô, no nosso grupo, então, da igreja, misericórdia. É toda hora. Aqueles negócios, então... mas presta atenção, presta atenção. Firma abriu vagas para não sei quantas pessoas. Amados, a firma abriu vaga, ela vai ter um modo dela de passar, vai passar para o WhatsApp. Aí eu vou ligar para lá. Sabe como é que eu ouço a ligação? Não atende. Mas a gente vê, eu quero fazer... Outro dia a irmã saiu do grupo, ficou com raiva. Eu falei, irmã, isso aí é tudo... Pastor, estou querendo fazer o bem, o senhor não ensina a fazer o bem? Poxa, lógico que eu ensino. Mas primeiro liga. Eu vou ligar para a empresa, você vai ver que é mentira. Você é um empresário, você vai... Pastor, o senhor é uma pessoa que contrata pessoas lá. O senhor já contratou alguém pelo WhatsApp? Fala para mim com sinceridade. Alguém? Ninguém? Ninguém. Eu não contrataria por WhatsApp. Aquele cara que fica... Contrataria. Geralmente contrata, quando as pessoas contratam outras pessoas, contrata por indicação, contrata por processo seletivo rigoroso. Até porque, se não fizer assim, esquece. Então, as pessoas que não creem no verdadeiro. Qualquer coisa... Pastor, eu vou fazer isso. Por quê? Porque alguém me disse. Você tem certeza que alguém te disse? Rapaz, não assista programa político. Televisão. Eu não vi um até agora e não sinto falta. Graças a Deus. Amados, é tanta mentira um jogando para o outro e as pessoas vão acreditando nas mentiras, porque o marqueteiro, pastor marqueteiro, política é marketing. É tanto que os marqueteiros estão tudo presos lá em Curitiba, não é verdade? E lá na Papuda. Olha o nome do lugar, Papuda. Entendeu? Por quê? Porque os caras ensinam os caras a mentir e as pessoas acreditam. As pessoas acreditam em tudo que se coloca na mídia. Acreditam em tudo. A Bíblia diz, tem que dar vazão ao que é verdadeiro. Eu tenho certeza que é verdadeiro? Não, então eu nem quero saber. O que é respeitável? É respeitável? Eu quero. Se não é, pula. Porque isso gera registro na sua alma. O que é justo? Justo é a justiça de Deus, não é a tua justiça. Porque nós crentes temos um negocinho, já expliquei aqui diversas vezes. A nossa justiça não é a tua justiça. A minha justiça não vale de porcaria nenhuma. Já expliquei o caso da irmã aqui. Chegou no hospital... O idoso estava lá passando mal, ela lá sentada e ninguém cuidava do idoso, ela grita, pastor, briguei. Falei, o idoso está passando mal aí, e ninguém fala, fiz um estardalhaço no hospital. Falei, é mesmo? Mas por que você estava lá? Não, meu filho estava com febre. Falei, tá. E se teu filho tivesse convulsões? Não, aí era meu filho primeiro. É assim. A nossa justiça é assim, puxando para a nossa sardinha. E para a nossa brasa. Justo é a justiça de Deus. O que Deus diz? É isso que eu quero. Mas vai contra a mão do mundo. Não importa. Eu só acredito naquilo que Deus diz a nosso favor. Ponto final, irmão. Acabou. Acabou. Não discuto. Tudo que é puro, pureza na minha alma. Olha o nome que se fala. Pureza de alma. Porque é puro. Porque é amável. Porque tem boa fama. É um programa... Na televisão, quando os programas de maior audiência da televisão. Uma TV pequena, mas ela tem uma grande audiência naquele programa que é para falar mal da vida dos outros. Fala mal. Fulano, o artista, trocou de mulher. Peguei. E as pessoas ficam lá. Meu Deus, não sabia. Olha, eu pensava ele dar beijo na novela, mas é gay. Não sei o quê. As pessoas querem saber da vida dos outros. Estou nem aí para a vida dos outros. A Bíblia diz, cuida de ti mesmo. E da doutrina. E Paulo diz assim, se você fizer isso, salva você. Se há alguma virtude, se há algum louvor, receba. Isso é que tem que ocupar o vosso... Aprendeu aí, irmãos?
Não, tem que dizer sério. Isso aqui eu não passei... Estou aqui passando tempo, não. Estou falando com você sério. Você entendeu o que a Bíblia diz? Para você viver bem na alma? Para você não disparar a tua alma? Agora olha o versículo 9. O que também aprendeste, aqui, ó, e recebestes, e ouvistes e vistes. Paulo falou, aquilo que você vê de coisa boa em alguém, pratica. E o Deus, de novo, hein, da paz, será convosco. Por isso eu digo sempre, encerrando, leia a palavra de Deus, ore. Vou falar um negócio aqui que tem um peso grande. Pode ser até pessoas que não gostam de ouvir, mas eu falo, não importa. Porque eu sei o fundamental que é. Não falte os cultos. O culto não é uma reunião comum, irmãos. O culto é uma reunião sobrenatural. Assim você estará fazendo o que o sábio Salomão disse. Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, na tua alma. Guarda os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como menina dos teus olhos. Alguém gosta de ficar dando dedada assim no olho assim? Alguém gosta? Não protege? Guarda a lei de Deus assim. E olha o que ele termina dizendo. Ata-os aos dedos e escreve na tábua do teu coração. Você sabe o que é escrever na tábua do coração? Eu vou dizer para você aqui que talvez é muito en passant isso aqui. Escrever na tábua não é você pichar. Pichar. É você cavar. Você deixar sulcos na pedra. A lei de Moisés, ela foi escrita os 10 mandamentos numa tábua, mas não foi escrito assim, pichado. Foi talhado. Para nunca mais sair da pedra. É isso que está dizendo. Nunca mais sai do teu coração que você tem aprendido. E por fim, acredite, irmãos. Acredite no que eu vou falar. Agora, encerro dizendo uma palavra. Espero que você guarde o que eu vou te falar nessa palavra final. Sei que falei muito, mas agora você vai entender. Nós somos galardoados por Deus naquilo que a gente tem gravado do que foi escrito nas tábuas do nosso coração, ou na tábua do nosso coração. É mesmo, pastor? Sim. Eu vou encerrar com Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Veja como alma não é brincadeira, é sério. Deus está falando, eu esquadrinho os teus pensamentos, tua alma, tuas emoções. Eu provo os teus pensamentos. Eu provo. Deixa eu ver por que ele está assim. Ele está agitado, mas vamos ver por que está agitado. O que ocorreu para ficar assim? E por que ele faz isso? Ele responde, eu isso faço para dar a cada um segundo o seu proceder. Para dar a cada um deles segundo o que eles estão procedendo, do que vem do coração. Porque para Deus, irmãos, não é o pensamento que a gente pensa. A gente pode pensar uma coisa, Deus pensa de outra maneira. A Bíblia diz que ninguém podia tocar no pão da preposição. Quem tocava morria. Mas Davi um dia com fome comeu o pão. Deus olhou para o coração daquele homem que ia morrer de fome. Que ia morrer de fome. Eu tenho isso para dar segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja, aquilo que a gente faz mediante aquilo que a gente tem dentro. Então, nessa noite, eu digo para você, precisamos trabalhar a questão da nossa alma. Eu não li para você, mas a nossa alma ela é curada todo dia. Assim como o nosso corpo é curado pelas chagas de Cristo, nas orações, no cuidado que nós temos com Ele. Assim como o nosso espírito foi curado por causa do Espírito de Deus que nos deu vida, a nossa alma ela é curada todo dia. Romanos 12, renova a tua mente. Por isso que às vezes, eu como pastor, bloqueio alguns pensamentos teus, e você às vezes não compreende. Por exemplo, eu falo assim, com muito respeito, sem mandar na vida de ninguém, porque eu não sou dono de ninguém, mas eu falo assim, evita de ver certas coisas, por exemplo, novela. Novela foi feita exclusivamente para prender as tuas emoções. E o crente diz, pastor, mas é tão bom, lógico, está mexendo, a prova é que está mexendo nas tuas emoções. Está mexendo na tua alma. Então, cuidado com certas coisas, com certos pensamentos. Saiba usar a mídia. Saiba usar. Eu já vi tanto crente discutindo em Facebook. Brigando em Facebook. A Bíblia diz, se você tem algo contra um irmão, você chama ele, testemunhas e resolve. Mas a gente preferiu o Facebook. A gente não consegue falar no rosto, a gente fala para o Facebook.
E o Facebook espalha para pessoas que não têm nada a ver. WhatsApp, pessoas que criam grupos. Grupos, cuidado com os grupos. Eu eliminei vários grupos, toda hora entro num grupo. Amados, toda hora, eu conheço muita gente. Criou que grupo é esse? Grupo da Rosa, que papapá. Tá, o que é isso? Aí eu vejo lá, com desculpa, mas eu tenho muito grupo, estou saindo, pum, fora. Começa a mexer com você, começa a jogar coisas, impor coisas para você. E você abre, curioso, aí abre, quer ver. Aí começa a mexer nas tuas emoções. Por que mexe nas nossas emoções? Por que mexe? Há coisas que mexem com a gente. E eu queria, em nome de Jesus, que você entendesse essas coisas, que a partir de hoje dê crédito à cura da tua alma. A senhora, eu já sou curado. Já está demonstrando que você não é. Já está. Geralmente, quando a pessoa diz, eu, graças a Deus, sou muito humilde, já mostrou que é um soberbo em potencial. E toda soberba é esse grau aqui, para te tabacar. É o último. Procede à ruína. Então, em nome de Jesus, quem sabe Deus toca no nosso coração para a gente trabalhar esses pontos. Porque eu nunca vi pessoas ficarem tratando isso em igrejas. Trata-se de tudo, do diabo, do inferno, do capeta, tudo de fora, mas não trata de dentro, que é o principal. Então, nessa noite, eu queria que você entendesse essas coisas. E nós vamos cuidar da nossa alma. Cuide da tua alma, hein? Como você cuida do teu corpo, como Deus cuidou do teu espírito. Assim seja, assim disse o Senhor Jesus.